Este é o episódio número 3 da série que é o Espiritismo. Vimos no episódio anterior os fenômenos das mesas girantes e falantes, tomando conta dos salões europeus e principalmente dos salões parisienses na França, e que havia uma pergunta ainda sem resposta: quem e como promove esse fenômeno que mostra inteligência e independência? Foi aí, então, pelos idos de 1855, que aparece o professor e escritor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele já estava com 50 anos de idade, era muito reconhecido pelo seu bom senso, pelas suas atividades educacionais, discípulo do grande educador Pestalozzi. E ele também frequentava os salões parisienses. Como ele era muito respeitado, apresentaram o fenômeno a ele. E sabiam que Denisard Rivail era ligado a estudos científicos, era há mais de 30 anos um estudioso do magnetismo, também realizava a sua aplicação, e, portanto, o professor Rivail seria o homem certo para investigar o fenômeno e chegar à sua causa, que era o que se procurava. Em 1854, ele, então, ouviu falar das mesas girantes e amigos apresentaram a ele o que acontecia. Mas ele teve uma resposta bastante científica. Olha, desculpe, mas ela levitar, ir para cá e para lá, etc. Tudo bem, um fluido magnético, elétrico, pode explicar isso, mas a mesa ter inteligência? Isso não é possível. A mesa é um organismo meramente material. Ela não possui cérebro. Então, desculpe, mas não posso acreditar nesse fenômeno, nessa questão aí da inteligência. Mas em 1855, depois de receber vários relatos de amigos que eram pessoas muito sérias, ele decidiu, então, verificar pessoalmente o fenômeno. Então, ele vai entrar agora na área como um pesquisador. Então, estamos já no ano de 1855. E nesse ano, no mês de maio, ele comparece à casa de Madame Flanemazon, e que era uma pessoa distinta, muito séria, um grupo seleto de pessoas. E ele, então, vai ali, primeiramente, investigar a sala, olhar se não haveria nenhuma possibilidade de fraude no que fosse acontecer, e aí, então, ele acompanhou a reunião. Está aí no slide as palavras que ele mesmo escreveu. Foi ali que, pela primeira vez, testemunhei o fenômeno das mesas que giravam, pulavam e corriam, em condições tais que dúvida alguma era possível. Então, Denisard Rivail disse a si mesmo: eu preciso descobrir a causa desse fenômeno extraordinário, que, conforme os relatos que já havia recebido, de fato, mostra não apenas inteligência, mas mostra também independência. E aí ele descobre que a Madame Flanemazon e outras pessoas eram médiuns, ou seja, eram pessoas dotadas de um poder fluídico, magnético muito grande, e que era através dessas pessoas que os fenômenos ocorriam. Ele vai conhecer, então, a família Boldin, com as moças Caroline e Julie, que recebiam mensagens dos chamados mortos, não através da tipologia das pancadas, mas através da cesta de bico. Ou seja, era uma cesta de palha
em que numa das pontas era fixado o lápis, de uma tal maneira que a ponta do lápis pudesse, então, escrever sobre o papel. A médium colocava a mão sobre a cesta de bico, que começava a se movimentar, palavras eram escritas naquela folha de papel. E aí, então, ele viu comunicações extraordinárias sobre os mais diversos assuntos. E, claro, ele começou a dialogar com o fenômeno. Então, da mesa girante à cesta de bico, e depois, sem a cesta de bico, com o médium tomando o lápis na própria mão. E Rivaio descobriu que estava dialogando com os espíritos, e que os espíritos eram as almas dos mortos, e que, portanto, a morte não existia, que havia vida depois da morte, porque a alma é imortal, e que os espíritos podiam sim se comunicar com os chamados vivos, através dos médiuns, fazendo uma ponte entre o mundo espiritual com o mundo corpóreo. E Denizar Rivaio descobre, então, a imortalidade da alma, a vida espiritual depois da morte, a reencarnação, a lei de evolução, a mediunidade, e ele começa, então, a organizar esses ensinos. E é a organização desses ensinos dados pelos espíritos que vai dar origem ao espiritismo, ou doutrina espírita. É isso, então, que vai acontecer graças ao seu trabalho. Trabalho esse que vai, então, de maio de 1855 até abril de 1857. Até então, nós temos os fenômenos e a investigação sobre os fenômenos, mas não temos ainda o espiritismo, não temos essa doutrina já formulada. Ela está em formatação com o trabalho do professor Denizar Rivaio, lá em Paris, na França, conversando, dialogando com os espíritos e recebendo os seus ensinos. O que vai acontecer em abril de 1857? Nós vamos contar essa história no próximo episódio desta série, O que é o Espiritismo. Portanto, continue a nos acompanhar para aprendermos juntos sobre o surgimento do Espiritismo ou doutrina espírita.